Obrigado. Vamos lá. E nessa próxima meia hora, né, eu vou falar com vocês sobre o panorama da transformação digital no Brasil. E vou traçar esse panorama do Brasil com o que está acontecendo no mundo, para que a gente entenda um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui agora, ou o que já aconteceu lá e que muito provavelmente vai acontecer no Brasil. Tá joia? Vamos lá. Bom, quando eu era adolescente, eu assisti o filme De Volta para o Futuro 2 e fiquei maravilhado com aquilo que eu vi e que imaginava que seria o futuro que eu ia experimentar agora em 2015. Pena, chegou 2015, muitas daquelas inovações que foram propostas pelo filme não se materializaram, não ocorreram, né? O que foi que aconteceu de errado com a inovação no mundo? Lembrando que, do ponto de vista de inovação, o século XX foi o período onde a humanidade mais inovou, mais evoluiu. Foi durante o século XX... Pessoal, está dando muito eco aqui, hein? Foi durante o século XX que foram criados os primeiros laboratórios de inovação, né? Foram criados, depois de 1950, os primeiros modelos de inovação para que as novas ideias se desenvolvessem dentro das empresas e elas tivessem ciclos de desenvolvimento, e isso não parasse, isso fosse contínuo, tá? Os famosos pipelines de inovação nasceram no século passado. Só que aí, pessoal, chegou a internet e bagunçou tudo. A internet, com a capacidade de colaboração e de disseminação das informações e do conhecimento que ela tem, ela mudou completamente o jogo, tá? Aquele modelo de inovação que a gente vivenciou no século passado, ele se esgotou. Ele não é mais ágil o suficiente para acompanhar a internet. As empresas, as próprias empresas, a estrutura delas, não consegue acompanhar um mundo tão volátil como o que a gente tem hoje. E isso, né, isso tem causado também a mudança da própria mentalidade das empresas. Se eles não mudarem, essas empresas vão continuar inovando como no século passado, e o que vai acontecer? Ruína para elas, né? Então, não é difícil você encontrar um CEO de alguma empresa hoje e questioná-lo. O que é mais importante? A estratégia ou o mindset? E esse CEO responder que é a estratégia. Pode até ser que no cenário dele a estratégia faça mais sentido se for um mercado extremamente comoditizado, onde ele não precisa inovar tanto para conseguir se diferenciar. Mas se ele tiver que se diferenciar, só a estratégia não vai resolver. Ele tem que ter o mindset certo. Ele precisa disso. E lá na Superlógica, a gente ouve isso todo dia. Só o mindset certo importa. E isso faz parte da nossa cultura. E cultura, vocês sabem como é, né, gente? Cada um tem a sua, né? A gente tem uma cultura que tem experimentado certo sucesso lá na Superlógica, mas o que a gente percebe é que todas as empresas necessitam de uma cultura com alta capacidade de adaptação e de colaboração. Sem isso, sua empresa não vai ter um lugar no futuro. Não nesse futuro que a gente está observando hoje com uma transformação tão acelerada, né? E na Superlógica, uma das coisas que a gente mais preza na cultura, tudo bem, é uma cultura orientada à resolução de problemas, que faz você encarar seus dilemas, se desafiar sempre para continuar melhorando e fazer uso de referências. E vocês sabem por que o uso de referência é tão importante? Vale do Silício. Onde a inovação está acontecendo hoje? Por que o Vale do Silício tem produzido inovações uma atrás da outra e tem mudado o mundo que a gente vive? Isso não começou agora, não. Começou lá na década de 40. A HP começou a inovar, trouxe um modelo de inovação e ela propunha um modelo que eles chamavam de cultura de portas abertas. A proposta ali é que os funcionários das empresas tinham que fugir
do antigo padrão tradicional de subordinação. Pessoal, década de 40, 1940, né? Os nossos pais foram criados sobre um super regime de subordinação. O pai, a mãe mandavam em casa, o filho obedecia. Mas lá em 40, a HP já propunha um modelo diferenciado que estimulava os funcionários a terem metas, a terem responsabilidades para criar algo novo. Isso fez com que a HP permanecesse uma empresa inovadora durante mais de 50 anos. Mais de 50. Alguém de vocês aqui acredita que o Google ou que a Apple vai conseguir se manter inovando ou no topo da inovação por 50 anos hoje? Acho difícil, né? Isso é a força do exemplo, o que eles chamam da força do exemplo. Um modelo que vem, que funciona, que é exemplo para outros. E o que aconteceu? Esses executivos da HP, num belo dia lá na Califórnia, resolveram investir num pessoal que trabalhava numa garagem. Acho que o resto da história, boa parte de vocês aqui já deve conhecer, né? Esse pessoal fundou a Apple, que transformou o mundo desde então. Isso foi na década de 70 e veio transformando, né? Tudo que não fizeram. E essa referência, essa força da referência não para por aí, não. Alguém já ouviu falar da máfia do PayPal? PayPal é uma empresa norte-americana que foi criada, se não me falha a memória, em 99, e dela, diversos executivos saíram e criaram empresas super inovadoras. YouTube, LinkedIn, nunca ninguém ouviu falar, né? Tesla, SpaceX, todas essas empresas foram criadas por ex-executivos que atuaram no PayPal. São mais de 10 empresas. E não para por aí, essa questão da referência não é só para empreendedor, é para a empresa também. Veja as startups. Sei que, poxa, pessoal, está difícil aí, mas as startups, o que ocorre? Há 10 anos atrás, o número de startups que havia alçado 1 bilhão, né, o valor de mercado de 1 bilhão de dólares, era ínfimo, quase inexistia. Mas começaram a acontecer. Veio uma, depois duas, e assim foi crescendo. Dá uma olhada no que aconteceu nos últimos 5 anos. Parece que perdeu até a graça virar unicórnio, não é? Acho que não. Mas, gente, isso daí está mudando, né? Essa força do exemplo está acontecendo aqui também. Veja o Brasil. 99 táxi, no passado abriu a porteira, como se diz lá no meu fundão. 99 táxi abriu a porteira e aí vieram uma série delas na sequência. E acreditem, essa força do exemplo vai fazer com que outras startups milionárias nasçam no Brasil nos próximos anos. Essa semana eu li uma notícia que a Log acabou de alçar o patamar de unicórnio. Então eu tenho certeza que o número de unicórnios aqui no Brasil vai aumentar bastante. Uma outra coisa que diferencia o Vale do Silício do ponto de vista de inovação é o investimento, capital. A facilidade do acesso ao capital no Vale é muito maior do que em outros lugares do mundo. E isso faz uma diferença brutal. Você ter investidores com visão de tomada de risco, que podem servir de referência para novos empreendedores criarem negócios milionários ou bilionários, é super importante. Nas pesquisas que eu fiz para montar esse conteúdo para vocês, eu identifiquei mais de 230 fundos só atuando no Vale do Silício. É capital para investir em empresas nascentes, em empresas que já têm certo grau de maturidade e empresas que estão entrando para quebrar tudo, tá? Então, esse acesso ao capital é muito importante. E, para finalizar, a atração de talentos. O Vale do Silício consegue atrair pessoas e formar pessoas, seja em suas universidades, seja porque tem muita referência, tem capital, as melhores cabeças querem ir para lá. Prova disso, 40% da população da Califórnia é composta por imigrantes. Eles foram para lá porque lá eles encontram um ecossistema fértil para que eles possam desenvolver suas ideias.
trocar informação, conhecimento e com isso criar novos negócios. E aí surgem esses mega empreendedores. Quem daqui conhece o Elon Musk? Sabe de onde ele é? África do Sul. Ele é um dos membros da máfia do PayPal. Participou como executivo do PayPal e criou a Tesla, criou a SpaceX. Esse cara aqui, ele não pode falar palavrão aqui, né? Mas ele chutou a bunda da NASA. A NASA falou, tá caro fazer foguete, vão parar. Tá caro nada, cara, vocês estão fazendo errado. Ele pegou, criou um foguete com 1/100º do valor, né? E funciona. Esse cara está querendo mandar a gente para Marte. E se bobear, ele consegue. Mark Zuckerberg, acho que dispensa apresentações, fundador do Facebook. Ele teve sócio brasileiro, vocês lembram? Só que para ele acho que não deu muito certo não, isso daí. Vamos pular. Sergey Brin, esse cara é russo, só que foi lá para o Vale do Silício e junto com o Larry Page, criou o Google, só o Google. Para quem gosta de ficção científica, eu coloquei De Volta para o Futuro no início, fazendo um paralelo, eu acredito que o Google é a Skynet, lá do Exterminador do Futuro, tenho quase certeza. E, gente, não dá para deixar de citar Steve Jobs, um cara que foi um empreendedor fantástico durante toda a sua jornada. Ele mudou vários segmentos de mercado, não só a tecnologia, não só computacional, mudou música, mudou desenhos, animação com a Pixar, fantástico o que ele fez. Estes caras, eles tiveram referências para se tornar hoje referências do mundo todo e estão transformando muito ainda. E tem Brazuca, lá no Vale do Silício, fazendo bonito também. Vocês conhecem essa duplinha aqui? O Henrique e o Pedro? Eles fundaram uma startup chamada Brex, e eles atingiram um valuation de 1 bilhão no último ano. Para vocês terem uma ideia, eles foram a startup que chegou ao valuation de 1 bilhão de dólares mais rápido no mundo, em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, eles fundaram um negócio e já estavam valendo 1 bilhão de dólares. São brasileiros. Esses dois carinhas aqui, talvez eles nem tenham ideia do que eles significam para nós brasileiros. É a força do exemplo. Pô, brasileiro pode ir lá também, na terra da inovação, fazer bonito no meio das melhores cabeças. Esses caras têm que nos inspirar, esses caras aqui têm que ser referência. Mas vamos lá. Falando do Vale do Silício, o que esses caras estão fazendo de tão diferente no mundo? De verdade, vamos lá. Gente, eles estão surfando na onda da transformação digital. Só isso. E eles estão mudando o nosso mundo. Não é difícil você chegar no Vale, conversar com um empreendedor ou conversar com algum investidor e ele te perguntar, tá, mas essa tua empresa, ela atende o mundo todo? Essa tua ideia, ela resolve o problema do mundo todo? Eles não conseguem pensar local, eles têm dificuldade até. E está certo, o empreendedor tem que pensar grande mesmo. E lá eles são estimulados a pensar grande, em soluções para o mundo todo, em soluções para os nossos problemas, num contexto geral. E essa transformação digital, o que é, de fato? Transformação digital é a revolução provocada pela digitalização e pela desmaterialização de recursos. Tá, Baldinho, vai, explica de novo, vamos, melhora isso aí. Gente, é o seguinte, a transformação digital, ela existe para mudar o negócio de vocês, torná-lo digital, só que uma dificuldade que a gente vai ter é identificar, poxa, qual o tamanho do impacto que essa digitalização ela vai causar na minha empresa? Qual a profundidade que eu tenho que colocar essa transformação digital, essa digitalização na minha empresa? E aqui eu coloco uma coisa para vocês, um desafio para tentar tornar fácil. Gente, tudo aquilo que é repetitivo, que é commodity, que é atividade burocrática, joga para a máquina. Pensa, como é que eu faço a máquina fazer? Como é que eu faço um robô fazer isso para mim? Humano, teu tempo é valioso.
usa ele para fazer, usa o teu intelecto, usa isso para uma atividade intelectual. Isso aí vai talvez ajudar vocês a dosar efetivamente onde utilizar, o que automatizar, o que transformar. Tá? Só que para isso, essa transformação digital, ela requer uma mudança de mindset. E isso que a gente tem que provocar. Tá? A transformação digital normalmente ela ocorre através da digitalização de atividades ou da desmaterialização de atividades. Poxa, eu não preciso mais ter aquilo. Depois ocorre o processo de desmonetização. O custo normalmente cai da atividade. Imagina, se você tem uma atividade burocrática repetitiva, você coloca uma máquina para fazer, ótimo. E também a democratização daquelas atividades, né, para você prover o acesso à grande maioria. É isso que causa a disrupção. E eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Quem aqui se lembra da Kodak? Eu não vou contar a história da Kodak não, que ela já está muito batida, né? Mas eu vou pegar o produto dela, a fotografia. A fotografia, anos atrás, ela foi digitalizada. E isso nos permitiu tirar muito mais fotos, porque eu tinha uma limitação do rolo de filme. O rolo de filme me liberava para tirar 32 fotos, era terrível, né? Você tinha que escolher exatamente a pose, né? Depois, a gente eliminou o rolo. Aquelas fotos que ficavam naquele rolo foram desmaterializadas, elas viraram bits que estão armazenadas dentro de dispositivos digitais. E mesmo esse dispositivo digital, a máquina fotográfica, veio o celular e colocou fogo nela, né? Hoje quem tem máquina fotográfica é fotógrafo, é quem gosta de foto, porque do contrário você tem celular com capacidade para fazê-lo. E isso fez com que o valor da fotografia despencasse, é uma fração do que era antes. Tá? Então, veio o celular, deu o acesso, então eu tenho a transformação digital feita aqui. Digitalizei, desmaterializei, desmonetizei, então o custo baixou, o acesso é coletivo, e aí você vê a disrupção aqui, ó. Não sei se todos conseguem ver aquela imagem. Poxa, pessoal, está lá no cantinho. Aquilo lá são duas fotos das últimas duas sucessões papais, em 2005 e em 2013. Vamos lá, jogo dos 7 erros ali, o que tem diferente de uma na outra? Tem muito celular tirando foto ali, na de 2013, coisa que em 2005 era raro. Percebem? Isso é disrupção, é isso que está acontecendo com o nosso mundo. E tem uma outra coisa que é importantíssimo quando você for pensar em transformação digital, como eu vou aplicar na minha empresa? A experiência do cliente. A transformação digital, ela pode começar pela experiência do cliente, e se você não fizer direito, ela acaba ali também. Acabou o tempo onde você propunha ou você gerava demanda para o consumidor. Agora é o consumidor que gera a demanda para você, e você tem que correr para tentar atendê-lo da melhor forma, criar a melhor experiência, entregar o melhor produto para fazer com que ele tenha as suas necessidades atendidas. E se você não fizer isso, cara, é game over, né? É checkmate, acabou para você, vai ter alguém que faça, tá? E como é que está no Brasil, né? Agora, a gente falou um pouquinho do que está acontecendo no mundo, falamos da transformação digital, mas vamos vir para cá. Vamos vir para o Brasil, aquilo que a gente encontra quando a gente sai do Superlogic Experience. Transformação no mercado financeiro, ela já começou e começou forte. E ela tem sido acelerada cada vez mais por essa infinidade de fintechs que tem aparecido dia após dia. Já são mais de 400 empresas, né? Falar que elas incomodam os atuais bancos não é uma verdade. O lucro do último ano dos bancos foi da ordem de 73 bilhões de reais. É muito zero, muito zero. Só que uma coisa que as startups têm feito, e que essas fintechs têm feito, é incomodar a inovação dos bancos. E isso elas têm provocado, isso elas têm incomodado muito. E essa é uma frase de um dos CEOs de um dos maiores bancos privados do Brasil, né?
os estabelecidos precisam encontrar a inovação antes que os inovadores encontrem a disrupção. A distribuição, perdão. Deixa eu repetir. Os estabelecidos precisam encontrar a inovação antes que os inovadores encontrem a distribuição. Gente, isso aqui não vale só para o banco, não. É para qualquer negócio atual. A distribuição é uma coisa que muitas vezes as startups não valorizam, elas não entendem a importância, só que a distribuição é o que te aproxima, muitas vezes, do sucesso. Você tem ideias fabulosas, mas se você não consegue distribuir, se você não consegue entregar, não adianta. Então, os bancos estão de olho nisso daqui, porque eles entendem que isso pode ser um risco. E o que já foi digitalizado? Agência bancária. Quem aqui gosta de frequentar uma agência bancária? Não encontrei nenhum tarado aqui mesmo por agência bancária. Gente, está no celular, né? O celular é muito mais conveniente, você consegue resolver tudo por ali, fazer uma aplicação, fazer uma transferência, enfim. Ele já resolveu o problema da pessoa física. Só que para a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a agência bancária, na pessoa jurídica, a agência bancária vai ser digitalizada pelo ERP, os softwares de gestão das empresas. Muito por conta de que o volume de transações é muito alto e fica difícil acompanhar isso no celular. Então, você precisa de um equipamento que te dê uma agilidade maior. Tá? Só que isso está gerando impactos tremendos em outros mercados. Dado que o banco é digital, então eu tenho lá todos os lançamentos bancários. E eu já tenho no mundo também, ou aqui no Brasil, disponíveis as faturas, nota fiscal eletrônica, os pagamentos, tudo isso digitalizado. Não preciso de muito esforço para unir todos esses lançamentos bancários, as faturas, pagamentos, documentos. Uno isso tudo e entrego para a contabilidade, né, os lançamentos pré-auditados. Está aqui, cara, esse lançamento contábil tem esse documento, ele deu origem a esse documento, eu tenho tudo ali. Parte fiscal, tudo. Entrego para a contabilidade pronta. Pai, isso não é o fim dos contadores. Meu pai é contador e está aqui presente hoje. Mas ele está forçando os contadores a mudarem os seus negócios. Tá? E aqui a gente entra na transformação do mercado contábil. O mercado contábil agora já está com todos os lançamentos digitalizados. Cara, acabou aquele negócio de ficar lançando coisas, né? Só que isso força com que os contadores mudem a sua área de atuação. E para onde é que eles foram? Eles começaram a atuar como um BPO financeiro, né? Então, aí. Eles começaram a atuar com BPO financeiro. O que significa isso, né? Dado que eu não preciso mais ter todo aquele esforço de lançamento, eu tenho que usar a cabeça, meu intelecto. E o meu intelecto vai ajudar o empreendedor. Só que só fazer a contabilidade que é praticamente entregue pronta e digitalizada, eu preciso abocanhar outra fatia de mercado. Então, já existem grandes escritórios contábeis que não se limitam mais a fazer simplesmente a contabilidade e a folha das empresas. Eles já estão assumindo toda a gestão financeira e fiscal. Né? E com isso, tem transformado a dinâmica de outros mercados. Tem muita empresa de software que hoje vende software para gestão financeira para a empresa final. Ou o próprio software de gestão contábil para a empresa final. O que vai acontecer num curto prazo é que essas empresas vão passar a vender o software para o contador e o contador vai atender uma gama de empresas, uma série de empresas. Já tem empresa no Brasil que percebeu esse movimento e começou a se antecipar. Por exemplo, a Nibo, uma empresa de software do Rio. Então, ela passou a vender software para o contador, para fazer com que o contador atenda todo mundo. Outras empresas. Mas, é claro, isso daí, obviamente, impacta mais um mercado. O mercado de ERP. Vocês concordam comigo que uma vez eu estou vendendo para todas as empresas, agora eu vou vender só para os contadores? Olha como diminui a gama de clientes, o número de clientes que eu tenho à disposição. Obviamente, transforma o mercado de software. E aqui, amigo, o
potencial de transformação de outros mercados é tremendo, porque com software você atende quase tudo. E a grande transformação que ocorreu com a empresa com a indústria de software, né, com as empresas de software, foi o seguinte: eles perceberam que é possível escalar serviço agora. Até outro dia não era. Até outro dia você chegava para um contador, para uma empresa de software com um problema, e ele falava, tá, como é que eu vou resolver isso aqui com software? Ele não pensava em criar um serviço. Agora não. Agora ele pode criar um serviço que atende ponta a ponta, né? E isso tem um potencial que vai mudar muitos mercados, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para você, né? Tem empresas que deixaram de optar por fazer a venda do software e passaram a fazer a venda do serviço completo. Quer uma prova? A gente estava falando do mercado contábil, né? Contabilizei. É uma empresa de tecnologia que, ao invés de vender o software para as empresas de contabilidade ou para as empresas tradicionais, né, eles entregam o serviço. Ok? Eles atendem um nicho de mercado, mas ele entrega o serviço pronto, de ponta a ponta. A contabilidade de ponta a ponta. E muitas vezes eles são muito mais eficientes que aquela solução contador mais software contábil, porque eles têm gestão sobre a cadeia completa. Então eles conseguem ter profundidade, entender o serviço, entender o que o cliente efetivamente está precisando. E não para no mercado contábil. O mercado imobiliário, né, de software para alocação, também tem um player que está mudando o rumo do mercado, o Quinto Andar. O Quinto Andar também entrega uma experiência completa. Ele já não vende mais o seu software, a empresa de tecnologia criou um software, mas ele não vende isso para a imobiliária. Ele criou um processo que atende de ponta a ponta o locador e o locatário. E isso está fazendo também com que as imobiliárias, né, e as empresas de software de gestão imobiliária mudem completamente a forma de encarar o negócio. Transformação do mercado hoteleiro. Quem nunca ouviu falar do Airbnb? O Airbnb é uma empresa de software que já é maior do que o Hilton no mundo todo, sem ter nenhum imóvel em seu nome. Só que ele simplificou, ele usou da abundância de pessoas, da abundância de imóveis e do desejo de viajar, de morar, de viver experiências, e está transformando o mercado hoteleiro. Eu mesmo tive uma experiência com o Airbnb no início desse ano, que foi fantástica. Eu não tive condição de deixar de comparar a experiência que eu tive com o Airbnb em relação às experiências que eu tive, seja como locador de imóvel, como locatário, né? Eu fui super bem atendido, eu tive uma experiência fantástica junto ao Airbnb, num período de uma locação de 10 dias. Eu já aloquei imóveis por 30 meses, né? E a experiência foi terrível. Era uma troca de contrato para cá, para lá, corretor ligando, enchendo o saco, negociação ruim, um puxa e empurra, aquele negócio que... Gente, tem uma oportunidade enorme de vocês mudarem o mercado imobiliário aqui, na experiência. Tá? Tem bastante imobiliárias aqui, fiquem de olho nisso. Uber, transformação digital, mobilidade urbana, outra empresa de tecnologia que está mudando a dinâmica dos mercados, né? Não precisa nem falar o que já fizeram com táxis, o que já fizeram com os estacionamentos. Tem estacionamento em grandes capitais que tinham valores altíssimos, só que eles começaram a ver sua taxa de ocupação cair, e falaram, opa, o que está vendo? O pessoal está vindo de Uber. Então, baixa o valor. Então, isso daí está ajudando, ele tá mudando a dinâmica de mercados adjacentes que talvez nem eles tivessem pretensão no início. Tem um caso aqui, gente, que não chegou no Brasil, mas não podia deixar de citar. O WeChat. O WeChat é o WhatsApp japonês, né? Só que mais do que comunicação, né, ele é um marketplace, e mais do que isso, ele permite fazer pagamento, que a gente chama de pagamento peer-to-peer, né? Estou aqui, eu quero te fazer uma transferência, né? É 30. O chinês já manda 30 para ele, né? E está tudo certo, já mudou de conta.
não passou pelo mercado financeiro, mudou só de dentro do WeChat, mudou de conta, a gente está se fazendo negócio. Só que eles não estão se limitando à pessoa, eles estão fazendo isso junto às empresas também. Então, hoje o cartão de crédito, na China, ele já é menos utilizado do que o WeChat. Para terem uma ideia, o WeChat, em 2 anos de vida, né, no seu 2º ano de vida, ele movimentou 17 trilhões de dólares. É mais do que a Visa e a Master juntas movimentaram no mundo todo. Você tem uma ideia do potencial que isso daí pode transformar o mundo? Mas vamos lá, vamos trazer de volta para o mercado local. Mercado de food delivery, de novo, as empresas poderiam, agora temos, seja bem-vindo ao Experience. Mercado de food delivery, né? As empresas de tecnologia também poderiam fazer venda dos softwares para os restaurantes. O que eles resolveram fazer? Deixa eu tocar isso aqui, vou criar um marketplace, né? Eu vou facilitar essa compra. Só que, gente, esse mercado de marketplace, né, ele é, do ponto de vista de rentabilidade, ele é terrível. No mundo, não é só no Brasil não, né? Quem tem lucro no mercado de marketplace é só o número 1. É só quem está ganhando. Porque quem está atrás está queimando caixa para tentar mudar o hábito das pessoas a deixarem de comprar do número 1 para eles, ou estimularem aquelas pessoas que ainda não fazem uso desse tipo de procedimento para comprar, né? E por isso que só tem gigante brigando nesse mercado. iFood, Uber Eats, a Rappi, né? Para vocês terem uma ideia, só o iFood já levantou mais de 590 milhões de dólares. Isso daí dá mais de 2 bilhões de reais, né? A Rappi é uma empresa colombiana que já chegou no Brasil e está rodando por aí, trouxe 1,4 bilhão de dólares. Uber Eats eu não consegui encontrar o valor, né, que o Uber destinou para o Uber Eats. Mas o Uber conseguiu levantar mais de 20 bilhões de dólares nas suas rodadas de capital, e agora abriram o mercado ainda, fizeram IPO, então dinheiro eu tenho certeza que não falta para eles, tá? Só que esse dinheiro todo que é captado, não é para desenvolver o software, é para fazer você comprar na plataforma deles, é para mudar o teu hábito, e eu tenho certeza que todo mundo aqui ainda vai comprar muito nessas plataformas aqui, usando os famosos cupons de desconto. Quem nunca? Eu adoro quando eu recebo uma notificação de domingo à noite, pá, você tem um cupom, eu falo, desgraçado, não é que eles miserável, acertou, estou com fome, né? Pois é, gente, isso está mudando, só que esse tipo de empresa, né, esse tipo de marketplace, ele está fazendo mudar até o tipo de investidor que é necessário para tocar um negócio desse. Imagina, quanto tempo você vai passar no negativo, rodando, injetando dinheiro, injetando dinheiro para mudar o hábito das pessoas? Muito. E aí que a gente precisa de investidor de longo prazo, ou pelo menos investidor com visão de longo prazo. E mesmo os investidores lá do Vale do Silício não tinham essa visão inicialmente, porque para eles vale muito mais a pena. Eu invisto, tenho ali meus 2, 3 anos de barrigada para convencimento, e depois eu começo a lucrar, né? Precisava de gente com visão de longo prazo, que vai passar mais tempo nessa barrigada, no convencimento, até que o lucro venha. E aí que entra na jogada um banco japonês, SoftBank. E eles trouxeram um conceito super interessante, que chama arbitragem do tempo. O que esses caras fazem, né? Eles fazem o seguinte: eu invisto uma grana em você, para que você siga queimando o capital e faça esse seu mercado parecer pouco rentável, né? A gente sabe que é rentável, a gente sabe que isso daí vai inverter, só que eu vou fazer com que isso pareça, não pareça tão bom, para que assim eu evite novos competidores e eu seja o vencedor do longo prazo, porque isso requer tanto capital
que chega uma hora que o competidor desiste, ele fala, cara, para que eu não aguento mais, né? Eu não tenho dúvida que pode acontecer isso com o iFood, com a Rappi, Uber Eats e afins. Vai chegar uma hora, gente, não dá, isso aqui é absurdo, né? Prova que dá certo. Vocês conhecem esse cara aqui? Jack Ma, do Alibaba? Lá em 2003, SoftBank chegou, colocou uma senhora grana na empresa Alibaba e deu o seguinte conselho para o Jack Ma: cara, não faça lucro, queima dinheiro, muda o hábito, faça as pessoas comprarem pela internet e siga assim durante um bom tempo, que esse mercado vai ser seu. Jack Ma seguiu e hoje ele domina a internet na China. Demorou. Ele queimou mais de 1 bilhão de capital, mas isso voltou já, né? Então, isso faz sentido. E aí, gente, voltando para o SoftBank, lá em 2016, eles montaram um fundo de 100 bilhões de dólares de investimento. E eles reservaram 5 bilhões para a América Latina. Aqui para a América Latina, vulgo Brasil, né? Com todo respeito aos demais países, né? É quase que grana para o Brasil. Então eu não tenho a menor dúvida que com a quantidade de problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, né, que a gente tem para resolver efetivamente, a quantidade de boas referências que tem aparecido dia após dia, o surgimento de investidores com visão de longo prazo, com visão empreendedora, que vão ajudar essas empresas a cruzarem o Vale da Morte, né, e uma atração de talentos adequada, o Brasil vai se tornar celeiro de unicórnios. E a gente vai ter muito unicórnio nascendo aqui nos próximos anos. Até porque todo esse investimento que o SoftBank faz, ele faz pensando no seguinte, cara, o Brasil hoje é a China de 10 anos atrás. Tem muito problema lá. Então, é questão de tempo. É só colocar o dinheiro agora, arbitragem do tempo. Seguro para que eu mude o mundo, eu mude o Brasil. Então, pessoal, qual é a aposta? Qual é a próxima startup? Qual é o próximo unicórnio brasileiro? Travou, gente. Qual o próximo unicórnio brasileiro? Obrigado.